Nós vamos conversar agora com o senador Jorginho Melo, que é vice-líder do governo no Congresso Nacional e um dos integrantes da comissão que será instalada daqui a pouquinho. Senador, bom dia. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: o senhor acha que é a Justiça quem deve decidir se um senador pode ou não ser relator de uma CPI, ou se esse é um assunto interno para ser tratado pelos senadores? Esse é o primeiro aspecto, o aspecto jurídico. E o segundo é, o fato de o senador Renan Calheiros ser pai de um governador deve inviabilizá-lo como relator da CPI? Bom dia, obrigado pela entrevista. Muito bem, Rafael Colombo. Muito bom dia. Eu quero cumprimentá-lo e agradecer pela gentileza da entrevista. Eu entendo que quem tem que decidir quem pode participar ou não é o Senado Federal. A Justiça tem muita coisa para cuidar. A Justiça tem que se ater a todos os outros processos lá e parar de meter o nariz em tudo, exatamente tudo que se faz hoje no Brasil. Então, quem tem que decidir e vai decidir é os 11 integrantes da comissão, que começará às 10 horas, acho que começará às 10 horas, e não sei que hora vai terminar. Tem recursos regimentais do Senado, do Congresso Nacional, comparado com o Código de Processo Penal, enfim, que pode ser arguído por membros que vão participar dessa CPI para clarear se pode ou não pode. Eu, pessoalmente, acho que não pode. Não pode porque ele tem o seu filho, que é governador, como o outro senador, Jader Barbalho, também tem o seu filho, que é governador, e nós precisamos clarear isso para que não sofra alguma nulidade posterior nos relatórios que poderão ser encaminhados e ou deverão ao Ministério Público. Senador, nós estamos a menos de 2 horas da abertura dos trabalhos, então, da CPI. Nós temos um cenário aqui desenhado, que é da presidência do senador Omar Aziz, da vice-presidência do senador Randolfo Rodrigues e da relatoria do senador Renan Calheiros. Seria esse cenário que a gente tem desenhado nesse momento. É possível que haja uma mudança nisso? Ainda dá para mexer nesse xadrez? Luciana, se a decisão do tal de grupo dos 7 já está tomada, vai ser muito difícil. Nós vamos ter que contrapor, vamos ter que argumentar, vamos ter que justificar. Porque uma CPI não pode ser nem de oposição e nem do governo. Uma CPI são compostas por membros que passam a ser juízes e que não pode ter paixão por lado nenhum, não pode ter ligação de sangue, de parentesco com qualquer investigado. Ele passa a ser impedido não só pelo regimento interno do Senado, mas pela legislação brasileira. Não precisa ser advogado tão brilhante para entender que um senador, um deputado não pode participar. Ele tem que se considerar impedido. Então, eu ouvi pela imprensa e eu ouvi com muita tranquilidade que já está tudo definido. O presidente será o senador Omar, que o vice-presidente é o senador Randolfo e o relator, o senador Renan. Então, eles devem estar pronto o relatório, é só votar, porque isso não é um bom começo. Precisamos sentar os 11, discutir de forma desapaixonada para procurar o que aconteceu na pandemia, porque CPI investiga o passado. O passado já aconteceu, quem comprou sem licitação, o governador que desviou dinheiro para outra atividade que não para o Covid, pagou conta, pagou salário, pagou precatório. Isso já aconteceu, então não há tanta pressa. Por isso que eu me manifestei quando o ministro Barroso determinou que instalasse a CPI. Eu disse que não era a hora agora é de união para a vacina, para combater o vírus, para fazer chegar mais vacina no braço dos brasileiros. Essa é a grande união, é a energia que nós precisamos perder para esse momento. Mas agora foi determinada a abertura da CPI, vamos trabalhar, vamos fazer com que ela seja presencial, que não pode ser virtual. A gente precisa olhar no olho das pessoas que a gente vai intimar para ser ouvida, a gente precisa avaliar documentos. Então, já que ela foi tão importante para instalar agora, ela precisa ser presencial. E vamos iniciar às 10 horas da manhã.
Bom, reforçando aqui a informação do que nós estamos tratando sobre a escolha de quem vai sentar em qual cadeira, no que diz respeito ao relator Renan Calheiros, o senador, essa foi uma informação conseguida com exclusividade pelo nosso analista de política aqui da CNN, o Caio Junqueira, no que diz respeito à decisão provisória, então, da Justiça Federal, que suspendeu a eventual indicação do senador para a relatoria. Senadora, minha pergunta é a seguinte: para os brasileiros que estão nos assistindo e que porventura tenham aquele sentimento assim de nossa, CPI, mas vai ser uma discussão danada, uma troca de farpas e no fim não vai dar em nada, vai ser só um trabalho gasto. O que o senhor tem a dizer sobre isso? No fim nós veremos de fato que vai ter valido a pena ou que vai ser só um trabalho e um tempo gasto? A comissão, Elisa, a gente sabe como inicia, mas não sabe como termina. Ninguém sabe o que vai acontecer no caminho. Então, é um trabalho gigantesco num momento que toda a nossa energia e a nossa união precisava estar para a pandemia, o combate da pandemia, a defesa da economia, dos empregos que nós estamos perdendo dia a dia. Isso é o que eu vejo. Agora, a sociedade espera de uma CPI, 99% sempre encaminha-se ao Ministério Público com pouca gente incriminada. Poucas CPI no Brasil conseguiu punir verdadeiramente os envolvidos. Eu espero que essa, até porque foi gasto 420 bilhões do povo brasileiro, a gente saiba para onde foi esse dinheiro, que a gente consiga perseguir o caminho do dinheiro. Onde foi gasto, por que foi gasto, por que foi desviado ou coisa parecida. O que o Ministério fez, o que deixou de fazer. É uma missão que nós vamos ter que cumprir, não tenho dúvida. Nós vamos ter que se desdobrar para cuidar da pandemia, cuidar das outras matérias e cuidar da CPI, que vai nos tomar muito tempo e a gente tem essa obrigação para demonstrar para a sociedade que nós estamos interessados em cuidar do dinheiro público. Esse é o objetivo. Senador, o Igor Gadelha, nosso analista de política, chegou aqui para fazer uma pergunta ao senhor. Igor, bom dia. Bom dia, senador. Bom dia aos meus colegas e a todos que acompanham aqui o Novo Dia. Senador, eu queria saber do senhor, na sua avaliação, a articulação política do governo errou ou dormiu no ponto ao deixar que a CPI tenha uma maioria ali independente ou de oposição? Dos 11 membros, 4 apenas são considerados governistas. O governo também teria errado ali ao mandar aquele e-mail ali para 13 ministérios, propondo ali, pedindo e sugerindo possíveis erros do próprio governo na condução da pandemia da Covid-19? Eu acho que não se trata, Igor, a CPI não tem que ter chapa branca e nem de oposição. A CPI deve ser escolhido membros isentos que tenham a qualificação e possibilidade de levantar o que está proposto, qual o objetivo da CPI, qual é o fato determinado. E o governo esperou que se montasse a CPI, como sempre se montou, os partidos políticos fazendo as indicações. Não é o governo que indica ninguém, o governo... Mas o governo poderia, assiste. Mas o governo poderia, por exemplo... Talvez o governo estaria trabalhando com medo de ter que colocar mais deputados lá, mais senadores, aliás, que tivessem compromisso com o governo. Mas os partidos que estão representados, todos eles têm participação no governo. O PMDB tem, o PSD tem, entendeu? Todos os partidos quase na sua totalidade têm envolvimento com o governo, ajudam a tocar o processo legislativo. Então, eu não vejo se o governo dormiu no ponto ou não dormiu. O governo está desarmado, pelo que eu estou entendendo, até porque a CPI não pode ser chapa branca e nem de oposição. Eu insisto em dizer isso. Senão nós estamos comprometendo já. Se eu vou para a comissão para defender cegamente o governo, eu não posso estar lá. E nenhum fazer oposição também falando política não pode estar lá. O momento não é de fazer mega demagogia e falando de política. O momento é de superar essa pandemia e cuidar disso que nós temos que cuidar agora, que poderíamos cuidar depois. Senador, o senhor lembra algo importante aqui? Um parlamentar não deve chegar com uma convicção formada para uma investigação, não é? A convicção é formada pela investigação e não um preconceito a respeito do tema que vai ser debatido. Mas
inegavelmente, todo o brasileiro, especialmente vocês aí em Brasília, o senhor que é vice-líder no Congresso, tem uma percepção, uma avaliação, mesmo que mais superficial, sobre a forma como o governo lidou com a pandemia. Com que percepção o senhor chega para a CPI sobre a forma como o governo federal lidou com a pandemia da Covid aqui no país? Eu vou chegar, Colombo, com toda a tranquilidade, como eu sempre atuei em todas as minhas ações. O governo, vamos ver se o governo poderia ter feito mais e por que não fez. Por que os governadores fizeram mais? Por que faltou oxigênio? Por que compraram respiradores em casas que vendem produtos de maconha? Por que os governadores, por exemplo, o meu governador de Santa Catarina gastou 33 milhões e mandou para uma casa de massagem no Rio de Janeiro o dinheiro? Isso tudo nós precisamos ver de forma desapaixonada. O que o governo federal poderia ter agido com mais rapidez? A vacina, quando tinha, por que comprou, por que deixou de comprar? Isso tudo a gente tem que avaliar. Ouvindo, vamos perder bastante tempo ouvindo pessoas, ouvindo autoridades, pessoas que entendem de ciência, de saúde, enfim. Esse vai ser o papel. Então, eu não posso ir para uma CPI, não vou para a CPI já com preconceito, não, porque alguém que errou, o outro errou. Tem que avaliar todas essas informações que a gente ouviu pela imprensa. Ninguém viu documento nenhum ainda. Lá no meu estado tem uma CPI já andando, o governador afastado. Então, lá já está mais concreto, mas em outros estados ainda não foi levantado. Então, nós precisamos averiguar isso tudo e fazer um relatório e encaminhar para o Ministério Público, que é a função de uma CPI. Senador, nossa analista de política, Basília Rodrigues, tem uma pergunta também. Basília. Oi, tudo bem, senador? Muito bom dia. A sessão vai começar com um impasse, né, em relação ao senador Renan Calheiros, que está impedido pela Justiça de assumir a posição de relator. Mas, como o senhor bem explicou, esta não foi uma decisão que caberia à Justiça, que é uma questão de interna corporis, que o Senado é que decide quem vai ser o relator desta comissão. Mas lá, na hora da sessão começar mesmo, como vocês que estão nesse grupo minoritário e que está reclamando da permanência de Renan Calheiros na relatoria, deverá reagir? Qual vai ser o comportamento de vocês? Vocês vão apresentar um nome alternativo ao de Renan Calheiros? Basília, eu vou trabalhar dentro do regimento interno do Senado Federal. Nós temos recursos para contrapor, argumentar, porque quem tem ligação sanguínea está no regimento e está na legislação brasileira, que não pode ser juiz, tem que se dar por impedido, entendeu? Então não se trata de que o A ou B não pode participar ou se já está pronto quem vai ser ou deixa de ser. Nós temos argumentos para contrapor esse encaminhamento. Se vai dar certo ou não, o último recurso é no voto. Se tem quem tem menos voto, vai ter que se contentar. E se não ficar satisfeito, tem que ir para a justiça, que é o caminho. Agora, quanto mais pudermos evitar ir para a justiça para pedir opinião sobre o parlamento, sobre isso, quanto menos judicializar é melhor. Nós temos remédios para resolver as nossas disputas dentro do que preconiza o regimento interno. Vamos parar de qualquer coisinha estar batendo na porta da justiça, do juiz, como esse deu para a deputada que atropelou, ela foi na frente, não precisava ter feito isso. Deixa nós resolver, que a gente sabe como resolver. Essa história de estar toda hora pedinchando e churumingando nas portas dos tribunais, é isso que dá essa interferência, esse ativismo judicial que é nocivo para o processo democrático. Então, nós vamos enfrentar agora às 10 horas, 10h30, 11 horas, o tempo que for preciso para argumentar quem pode participar, quem não deve, para não ficar com saia justa de ter que votar. Por exemplo, o senador Renan já se disse impedido e se tiver qualquer investigação em Alagoas. Muito bem, aí ele tem que se considerar impedido. Quem é que assume no lugar dele? O senador Jader Barbalho, que também tem, que é o seu suplente, que também tem seu filho
que é governador do Pará. Então, a gente precisa ter bom senso para não criar embaraços na CPI, é o que nós vamos tratar lá depois. Não vai ser sangria desatada, não. Senador Jorginho Mello, vice-líder do governo no Congresso Nacional, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente, para a CNN, e bom trabalho daqui a pouquinho, a partir das 10, na instalação da CPI. Um grande abraço, muito obrigado a todos vocês.